A paz de Deus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando para os irmãos como regular o limitador das tubas. Este tipo de limitador, irmãos, ele vem nas tubas da HS, nas tubas da Wenger Initial, tá certo? Então a gente vai ensinar como regular. O porquê desse vídeo? Irmãos, este regulador aqui, ele às vezes vem de maneira errada, colocada de maneira errada. E o que que acontece? Quando colocam esse limitador de maneira errada, o que que acontece? Os irmãos não têm liberdade para ficar abrindo a pompa com agilidade, né? Com a velocidade a qual os irmãos precisam. Então, às vezes a pompa fica emperrada, ela não vai. Isso se dá não porque a pompa em si está desalinhada. Claro, existe algum caso que a pompa pode ser que esteja desalinhada sim. Mas às vezes o problema está no limitador, tá certo? Então vamos lá, meus irmãos. Como regular o limitador? Os irmãos podem ver aqui, ó. Vou focar aqui bonitinho para os meus irmãos poderem ver e não ter dúvida, tá certo? Os irmãos estão vendo aqui que isso daqui, meus irmãos, é a cabeça de um parafuso, tá certo? Um modo de falar, né? Um parafuso. Este parafuso aqui, meus irmãos, é um parafuso Allen, tá certo? Então, o que que nós precisa? A gente precisa de uma chave Allen, tá certo? Que tenha o tamanho suficiente para se conectar na cabeça do parafuso. Então, aqui não tem erro, tá certo? Aqui eu estou com uma mão só, pode ser um pouquinho difícil para mim. Mas vamos ver aqui, olhando pela câmera. Conectei aqui, tá certo? Eu vou poder desrosquear esse meu parafuso. Vou desrosquear aqui, girei, tá certo? Este é o parafuso. Bom, meus irmãos, agora eu tenho o meu limitador do tamanho que eu quiser regulá-lo, tá certo? Tem irmãos que já tira e não põe mais, porque fala que é ruim. Não é que o limitador é ruim, é que ele não está bem regulado, tá certo? Então, como é que faço para regular o limitador, tá certo? Irmãos, o primeiro passo é, claro, conectar ele aqui, tá? Dentro da cabine da pompa. Aqui, meus irmãos, na cabeça dele, aqui eu tô com uma mão só e tá difícil para mim. Mas aqui na parte dele, você tem que colocar, os irmãos estão vendo que ele tem o formato de um pezinho, ó. E os irmãos têm que colocar esta parte aqui arredondada, virada para o tubo. Os irmãos estão vendo aqui que a parte do meu limitador tá preta. Isso se dá por conta da borracha. Eu escolhi uma borracha diferente, né? Um pouquinho mais arredondado do que vem original. Isso faz com que ele não faça tanto barulho. Eu só vou girar ele aqui para colocar do jeito certo. Bom, meus irmãos, já coloquei ele do jeito certo aqui, ó. Tá certo? Pezinho. Bom, agora aqui, meus irmãos, a gente tem que regular o tamanho. Qual que é o tamanho? O tamanho vai ser o tamanho que os irmãos desejarem abrir a pompa. Se os irmãos quiserem que a pompa abra somente até aqui, os irmãos ficam à vontade, tá certo? Se os irmãos querem que a pompa abra mais, os irmãos vai aumentando aí o tamanho do limitador, tá certo? A questão se os irmãos quiserem regular todos os dias, de acordo com a afinação, para não perder a afinação, os irmãos podem colocar. Se os irmãos não quiserem ficar regulando todo dia, os irmãos escolham a maior posição, na minha opinião, tá certo? Para que os irmãos tenham um acesso livre na questão da pompa, tá certo? Então, às vezes, tem dia que você vai abrir só um pouquinho, a pompa vai ter espaço para abrir só esse pouquinho, e não precisa regular. Às vezes, os irmãos vai ter que abrir mais, a pompa já está preparada para abrir mais, tá certo? Então, assim, meus irmãos, vai ir do gosto do freguês, tá certo? Então, tem uma parte aqui, meus irmãos. Vamos mostrar aqui, tá certo? Tem irmãos que acham que o ideal é colocar essa parte aqui rente com o furo.
não é obrigatório. No meu caso, eu gosto de deixar essa parte mais para baixo, tá certo? Para fora do furo, porque aí eu vou ter alguns milímetros a mais, tá certo? E como é que eu faço aqui para que a minha pompa não fique encerrando? Os irmãos podem ver que se eu colocar aqui muito para baixo, né, essa parte, deixar a gravidade fazer o trabalho dela, ela ficar encostada aqui embaixo, eu vou parafusar e a pompa vai ficar torta, né? O limitador ele vai ficar torto. Então o que que acontece? Quando eu for puxar o limitador para cima, ele vai emperrar. E esse é o erro que vem quando a gente compra os instrumentos. Às vezes não é a pompa que está ruim, ou que o limitador é ruim. Às vezes ele está nesse formato aqui, tá certo? Ele está nesse formato decaindo, tá certo? A câmera não está focando. Então, como eu acerto isso? Eu escolhi o meu tamanho que eu quero do meu limitador, e quando eu for parafusar, focar aqui de novo para os irmãos. Quando eu for parafusar, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar essa parte do limitador, tá certo? E ele tem que ser posto de uma forma que ele não encoste nem tanto para cima e nem tanto para baixo. Ele tem que ficar livre, tá certo, meus irmãos? Tá certo? Fazendo isso, escolhendo o tamanho que eu quero, tá certo? Fazendo o tamanho que eu quero, eu vou lá com a chave em Allen, com o meu parafuso e parafuso o meu limitador, tá certo? Vou parafusar aqui para os irmãos. Não tem segredo, é só colocar o parafuso e girar. Pronto, meus irmãos. Colocado o limitador, os irmãos podem ver. Ele não está nem tão para cima e nem tão para baixo. Ele está no meio, tá certo? Eu até consigo balançar ele aqui. E isso faz com que ele corra facilmente, tá certo? Vejam aí. Irmãos, outro detalhe. Como é que eu tiro a minha pompa quando ela tem o limitador, tá certo? Muitos irmãos têm essa questão, essa dúvida, né? Como é que eu faço? Às vezes enche de água o primeiro piso, não dá para tirar, enfim. Como é que eu faço para tirar essa pompa com o limitador sem precisar de parafuso? Os irmãos vai subir a pompa até o final, por isso que é importante também deixar um bom espaço na pompa, né, do limitador. Os irmãos vai puxar a pompa até o final e no pezinho aqui da pompa, os irmãos vão puxar ele para frente, tá certo? Puxei ele para frente, ó. Ele já saiu. Ele saindo, eu consigo tirar a minha pompa com o limitador, tá certo? Tá assustando, tá certo? Então é muito simples. E para pôr de novo, eu conecto aqui, tá certo? Conectei. Com o pezinho encostado, eu vou puxar o pezinho para cima. Puxei e trouxe a pompa para baixo. Aqui eu estou fazendo com uma mão só, mas não tem segredo. Tá certo? Para tirar, eu puxo para frente. Com uma mão é difícil, tá? E puxo para cima, né? Puxo para frente essa parte e subo a pompa para cima. E para conectar a pompa, eu puxo para cima e puxo para frente no limitador e puxo a pompa para baixo. Ele tá preso de novo, tá certo? Bom, meus irmãos, então esse é o vídeo de hoje, como regular, né, o limitador da pompa 1 ou da pompa 4, dependendo do modelo de tuba da nicho que os irmãos tenham, né, o ano de fabricação. Então, é isso, meus irmãos, esse é o vídeo de hoje. Então, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.